Olá, seja muito bem-vindo ao Localcast, o seu podcast de saúde, de entretenimento, de informação, de conhecimento, de alegria e de muito movimento, porque movimento é vida. Olá pessoal, tudo bem? Muito bom, que bom que você está aqui mais uma vez para a gente acompanhar esse programa relevante que tem trazido pessoas maravilhosas, gente que faz a diferença, e essa temporada está sendo a temporada da mulherada, que a mulherada não tem jeito, domina, e eu sou suspeito para falar disso, que há quase 30 anos eu trabalho com um público essencialmente feminino e tenho muita gratidão e muito respeito por cada uma dessas mulheres que prestigia o nosso trabalho, e hoje a convidada vai ser uma convidada para lá de especial que você já vai conhecer. No episódio de hoje, nós teremos uma convidada que representa história, paixão e propósito. Uma mulher que há mais de 4 décadas dedica a vida a formar profissionais, levar saúde, levar movimento e esperança por onde quer que passam. Professora universitária, inspiração para gerações e um verdadeiro ícone da educação física no Distrito Federal e no Brasil. Recebemos com muita alegria Nilza Martinovic. Nilzinha, seja muito bem-vinda, Nilzinha. Eu que agradeço ao convite, Ricardo, porque você é nosso egresso da Universidade Católica de Brasília e também eu fico muito feliz pela sua jornada, pela sua caminhada com a profissão de educação física. Estou sentindo muito honrada aqui com esse convite. Muito bom. Você vai, fica aí, viu? Você não pode perder, fica até o final que você vai sair realmente com a mente aberta, com muita informação de qualidade. Lembrando que o Localcast tem a produção da V7 Comunicação, uma equipe maravilhosa aqui por trás, que faz um trabalho com muita qualidade para levar esse conteúdo de qualidade para você. E antes de começar o nosso programa, você já sabe, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vou te fazer um pedido. Custa nada. Clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal. Aproveita também para você deixar o seu joinha, né? Compartilha esse conteúdo. Eu tenho falado que é o seguinte, que o seu desafio é compartilhar esse conteúdo para pelo menos 10 contatos, né? Eu tenho dito sempre, o barulho tem feito muito, o mal tem feito muito barulho e a gente precisa fazer o barulho dos bons. E nós acreditamos que esse programa é um programa do bem e merece ser compartilhado para pelo menos 10 contatos. Vamos fazer esse conteúdo para chegar para cada vez mais pessoas. E eu quero te fazer um pedido também. Aqui embaixo tem os comentários. Deixa aqui nos comentários, fala o seu nome, fala de onde você nos assiste, que é legal para a gente ter a dimensão de onde é que esse programa está chegando, tá bom? E vamos então entrar na nossa jornada. Para você que já conhece o nosso programa, nosso programa ele conversa muito com a modalidade que nós desenvolvemos aqui, que é a Local 360. Tem uma parte de aquecimento, tem a parte do treino principal que a gente chama do agachamento profundo e tem um momento final de luz azul, onde a gente se conecta com coisas que são mais profundas ainda, e é nessa caminhada que nós iremos a partir de agora. E para começar o aquecimento, Nilzinha, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Nilzinha, antes de falarmos da professora que formou gerações, né? Eu te conheço já alguma coisa, mas eu quero conhecer mais, e o público quer te conhecer quem é a mulher por trás do jaleco, do quadro branco, né, da lousa. Quem é a Nilzinha pessoa? Bom, meu nome é Nilza Maria do Vale Pires Martinovic. Eu sou nascida em Leopoldina, Minas Gerais, e a minha cidade fica a 220 quilômetros mais ou menos do Rio de Janeiro. Então, quem mora naquela região sempre tem influência do Rio de Janeiro, muito mais do que influência da própria nossa capital, que é Belo Horizonte, por ela ficar mais distante da nossa região. Eu sou de uma família são 6 irmãos, 6 filhos. Meus pais, nossos pais já são falecidos, mas a gente tem um combinado de um cuidar do outro, e por mais que a gente esteja geograficamente falando distante, porque são 2 em Minas, 2 no Rio de Janeiro, eu em Brasília e o outro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente tem essa prática e esse objetivo de manter sempre juntos. Tenho também uma filha chamada Letícia, que, segundo o nome dela, significa alegria, e é isso que ela me proporciona. Também ganhei da Letícia um presente, uma netinha, que já está com 1 ano e quase 5 meses,
chama Giovana, e que é uma luz surpreendente na nossa família. Tenho também os meus sobrinhos, que mesmo antes da Letícia nascer, eu já era muito apegada aos sobrinhos. Eles vinham, às vezes sozinhos, pequenos, de avião a Brasília para ficar comigo. E a gente sempre foi de ficar junto, de aproveitar as férias. Então, eu sou muito grata nessa família onde que eu nasci e fui desenvolvendo como ser humano. Maravilha, que coisa boa. Você vê muita coisa numa mulher só. E é isso, você também é muita coisa por trás, né, nesse indivíduo que você é, nessa pessoa, nesse homem, nessa mulher. E é assim que a gente vai construindo a nossa jornada. Nilzinho, eu quero saber o seguinte, o que mais te inspira no dia a dia? O que te move depois de tantos anos dedicado à educação, à docência? Olha, eu percebo que eu tenho a vocação para ensinar. Eu gosto de ser professora. E ao gostar de professora, eu não estou ali à frente só para passar conteúdo de uma maneira fria, né? Só aquele compromisso. Eu sempre gosto de conhecer a turma, de conhecer os alunos, de dar atendimento fora de sala de aula. Hoje, a conversa também continua muito no WhatsApp. Pode ser sábado, pode ser domingo. Eu sempre me coloco à disposição e todo mundo sabe disso. E essa vocação pelo ensino, eu acredito que começou quando eu era criança, porque eu já gostava de dar aulas para as minhas bonecas e, quando eu recebia os deveres de casa, eu fazia ele 2 vezes. Uma no caderno, sentado, escrevendo, e a outra fazendo tudo de novo numa lousa com giz e tal que tinha na minha casa. Além disso, minha mãe tinha uma secretária que ela estudava à noite no curso de adultos e eu também dava aula para ela. E ela falava que eu falava igualzinha a professora, que eu era muito séria, que ensinava tudo direitinho. E outra coisa também, eu era tão encantada pelo papel das professoras que a minha mãe, como costureira, teve que fazer um uniforme para mim igualzinho da professora. Então, a gente acha que isso estava na cara que eu tinha esse jeito, essa vontade de querer ensinar. E, então, isso eu sou grata, né, por essa vocação, por ter escolhido a profissão docente. E fui buscando, né, o aperfeiçoamento e a escolha mesmo pela educação física. Muito bom. Olha só, e o que ela está falando é verdadeiro. Eu vou dar um relato aqui do que esta mulher representa aqui na minha jornada acadêmica, na minha jornada profissional. Eu sou da turma da Católica de 1997, milênio passado, e eu me recordo que dentro da atividade dela, de ginástica academia, ela plantou uma ideia, uma semente sobre a modalidade na qual tive o privilégio, né, de ministrar continuamente durante 18 anos, que foi o STEP. O STEP me levou a dar cursos em algumas partes do Brasil da modalidade, e ela plantou essa sementinha lá na Católica. E eu me recordo que a primeira vez teve uma apresentação, era uma prova lá que a gente tinha que fazer, e eu me atrevi a fazer a modalidade ali pela primeira vez. E mesmo naquela insegurança, né, natural de quem não tinha o entendimento da modalidade, quando eu me vi ali em cima do palco, porque ela já preparava isso, né? Falava, botava a gente ali na estrutura de um palco, as pessoas fazendo aula, aquilo eu falei, pô, isso é legal, gostei disso. E fui picado ali com essa história da ginástica coletiva e estou já quase aí para completar 30 anos dessa modalidade. E tempos depois teve essa preocupação, né? Esse atendimento personalizado aqui. E eu me recordo também que no ano 2000, né, quando veio uma grande academia para Brasília, posso citar aqui que eu tenho um carinho muito grande para essa empresa, a Companhia Atlética, e a Nilzinha falou do jeito, Ricardo, vai ter um processo seletivo da Companhia Atlética e você tem um perfil. Você me falou com essas palavras. Manda o seu currículo agora, tal, me deu a dica. Eu falei, poxa, eu vou fazer. E eu passei por todos os processos seletivos, de fato, tinha um perfil, fiquei lá, fui muito feliz nessa empresa, tenho uma gratidão muito grande. E foi essa mulher que olhou o potencial e falou, vai, você tem perfil. E
Eu sou um dos casos. Se ela for computar aqui, o programa fica só dando casos aqui de pessoas nas quais você enxergou potencial, né? Educou, ensinou, e hoje são pessoas que estão voando, né? É muito bacana. O Ricardo, uma prática minha é assim, quando eu observo que alguém leva jeito, ou está fazendo direitinho, está seguindo, está se empenhando, eu não vou medir esforço nenhum, eu chego para o aluno e falo, olha, você leva jeito, vai fazer assim, vai fazer de outro jeito e tal. E, por isso, pelo seu desempenho, que foi gigante, você é um grande profissional, é uma referência aqui no Distrito Federal, né? Eu sempre, na medida do possível, quero sempre trazer um grupo de alunos aqui. Verdade. E você dá a sua parte teórica, dá a parte prática, porque eu gosto de oferecer para os meus alunos aquilo que for melhor. Tanto por minha parte, que eu dou o melhor, né, do que eu posso e tudo mais, como também abrir as portas para eles, porque eu acho que eu fui muito privilegiada, com várias portas que abriram para mim. Então, eu também sinto no compromisso de dar essa continuidade nessa corrente do bem. É verdade, muito bacana. E sabe que teve uma fala, às vezes os professores vão falando as coisas dentro de sala de aula, e muitas coisas são intencionais e talvez algumas nem sejam. Uma vez a Nilzinha falou uma coisa muito interessante em sala de aula, que primeiro, aumentou a minha admiração por você, e eu falei, entendi, é assim que eu preciso proceder. Você foi dar um exemplo de uma situação que não tinha sido das melhores, e você falou desse jeito, olha, eu faço assim, as pessoas nas quais são exemplos bons, eu dou nome, falam de trabalho e tudo mais. Mas as pessoas que são exemplos ruins, eu nem cito o nome, primeiro, que a pessoa não está aqui para se defender, e por uma questão ética. Então, ela contou aquela história de contar o milagre, mas não contar o santo. Aquilo ali me fez um sentido muito grande. Então, ela contou um relato, preservou a pessoa. Nem hoje, até hoje eu não sei de quem ela estava citando, mas essa ética que você teve, aquilo ali, eu falei, uau. Falei, tá aí, ó, eu acho que é isso mesmo. Se a gente vai falar bem em público, fale, dê o nome, dê as pessoas, dê as referências. Mas se for um exemplo ruim, conte só o fato, preserve, né, a si próprio, né, e preserve o outro. Então, aquilo ali foi de uma lição para mim e que eu uso isso até hoje na minha vida. Né? Muito bacana, viu, Nilzinha? E eu queria saber o seguinte, o que mais, né, o que você, como mulher, que representa muitas fases da educação física, que ao longo dessa jornada a educação física passou por muitas fases, né? Como foi a sua entrada nesse universo do movimento? Bom, eu tenho que resgatar a minha participação nas aulas de educação física escolar. Segundo um profissional de educação física, hoje já falecido, daqui de Brasília, que eu tive o prazer de conhecê-lo, virei amiga dele, Mário Cantarino, uma biblioteca ambulante de tudo sobre educação física, ele relatou para mim que na década de 70, o governo federal, parece que foi a única vez que ele proporcionou recursos no interior do Brasil todo para as escolas públicas terem um espaço para melhorar a estrutura de verdade das aulas de educação física. Então, eu tive aulas de atletismo, de natação, de jogos, de ginástica, de dança, na época da minha escola, que eu estudei na escola pública. E isso, se a gente for levar para a realidade aqui do Distrito Federal, é a Escola Parque, que, por exemplo, tem uma escola, ela tem a piscina, ela tem todo o espaço, ela tem espaço para disciplina de artes, de música, tem um teatro, e atende praticamente 4 escolas públicas ao redor, né, ali da vizinhança. E lá em Leopoldina, eram para 2 escolas públicas, essa estrutura tinha. Então, eu acho que dali já começou a minha paixão pela prática da atividade física. Depois, paralelo a isso, a minha família ficou sócia de um clube social muito bom na cidade. Eu virei a grande frequentadora. Até hoje, eles falam que fui eu que mais frequentei. Lá eu tive a oportunidade de desenvolver a natação, e muitas vezes até em estilos que eu não tinha aprendido na escola.
Eu mergulhava e olhava por debaixo e via uma prima minha que morava no Rio de Janeiro, que ela era fera no balé aquático, que depois virou nado sincronizado. E todo movimento que ela fazia, eu ia repetindo. E, com isso, eu escolhi ir para o Rio de Janeiro, porque não tinha nenhuma faculdade na minha região, quanto mais de educação física. Então, eu fui para o Rio de Janeiro, me preparei 1 ano de cursinho pré-vestibular, e era difícil, porque era um vestibular no início do ano para 4 opções só. Primeiro semestre, segundo semestre da UFRJ, primeiro semestre, segundo semestre da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Que para essa, se eu passasse, minha família não ia concordar, porque fica na cidade seropédica, muito distante. E como o meu irmão mais velho já morava lá, era solteiro, junto com um primo, eu teria que passar, era na UFRJ. Então, eu fui estudar num cursinho de pré-vestibular, acho que o nome era Miguel Couto Baense, maravilhoso. E o cursinho tinha convênio com o Clube Monte Sinai. Então, quem estava fazendo a opção pela educação física como eu tinha direito a frequentar o clube. Lá tinha uma pessoa para me receber para preparar para o teste de aptidão física, que era um teste de habilidade específica para o vestibular que você chegou a fazer na Universidade Católica. Sim. E depois, com o passar do tempo, isso foi extinto. Então, eu fui muito bem no teste e nas provas teóricas também. Acaba que eu consegui o 4º lugar do primeiro semestre. Então, a primeira opção. Eu não tinha como deixar de estudar lá. No curso mesmo de educação física, no primeiro semestre, eu aproximei de 2 amigas e nós arriscamos, nós fomos parar em Campos do Jordão para o primeiro curso fora da grade, era curso extra de educação física. Lá, Ricardo, você não sabe quem eu conheci. Quem? Era de uma empresa que promovia esse encontro. Ele é considerado como Encontro Nacional da Educação Física em Campos do Jordão. Durava 1 semana bem longa. A gente não tinha dinheiro, então as primeiras inscrições ganhavam alojamento. E assim é que a gente fez. E lá eu tive aula de dança para a educação física, com o professor Mauro Ghiseline. Mauro Ghiseline. Que até hoje está nativa, está bem. Exatamente. E o próprio Mauro Ghiseline, depois de muito tempo, né, dessa fase, ele foi o responsável por trazer a ginástica aeróbica para o Brasil. Então, depois disso tudo, depois de formada, eu mudei para Brasília e continuei participando dos cursos no Rio de Janeiro, nos cursos em São Paulo. Aí voltei a reencontrar com o Mauro Ghiseline, já com o movimento da ginástica aeróbica. Então, isso foi muito significante. Com isso, esses cursos eu fui estendendo. Daqui de Brasília, eu tive oportunidade para conhecer também uma equipe de São Paulo, que eu achei assim, muito bacana, aproximei daqueles professores. A gente se encontrava sempre nos Estados Unidos. Aí tive a oportunidade também de participar durante 7 anos, todo ano, indo para a IDEA, nos Estados Unidos, o que tinha de melhor na área da ginástica, e não só a ginástica aeróbica. Aí já veio o step, veio o ciclismo indoor, veio o slide, todas as outras, até o pilates também já estava em alta. Então, essa oportunidade, eu acho que foi me proporcionando assim, motivação para continuar trabalhando, né? Porque eu estava buscando também a atualização, porque eu dava aula de ginástica antes de entrar para a universidade. Eu dava aula de ginástica na Academia Lúcia Toller. E a gente tinha que buscar, em algum lugar, esse conhecimento. Então, não tinha internet, não tinha nada, né? Não tinha internet. O desafio era grande para poder pegar essa fonte, né? Exatamente. Então, ia ao Rio de Janeiro, fazia aulas durante as minhas férias todas, ia anotando mesmo, depois da aula anotava, porque não podia filmar, gravar, nada.
e tentando guardar aquilo que eu estava vendo de melhor e de diferente. Então, isso também eu fiz em São Paulo, e por onde eu passei. Então, assim, valeu muito a pena essa dedicação toda, esse investimento todo. Que bacana, com certeza. E hoje está aí, ó, formando profissionais, tendo ainda atualizada, tendo conteúdo importante para a gente aprender. E eu queria perguntar para você, se você hoje, né, a mulher, se você pudesse voltar no tempo e encontrar essa Nilzinha lá atrás, jovem, que estava começando a dar aula, o que você diria para ela? Vai dar certo. Vai dar. Tá... Continue. Este é o caminho, vai dar certo. Vai dar certo. Haveria alguma mudança que você faria na tua rota? Dentro profissional? Eu acho que não, sabe, Ricardo? Porque, por exemplo, se eu tivesse continuado no Rio de Janeiro, numa cidade tão grande, com tanta concorrência, eu, de fato, acho que eu teria muita dificuldade em avançar na educação física. Como mulher, como mineira do interior, entende? Então, aqui, como eu cheguei, Brasília estava fazendo 25 anos, eram menos academias, né? E peguei uma academia já bem estruturada, mesmo sendo da área da dança, de alto nível, mas não tinha ginástica. Então, eu e o Alexander Martinovic, nós que implantamos a ginástica e depois a própria musculação. E para até ganhar esse respaldo, né, convencer de que tinha que expandir até, inclusive, a musculação, foi quando eu comecei a assistir muitos espetáculos de dança da própria academia, e quando eu ia ao Rio também eu via de outras companhias de dança, eu reparava que o perfil estético dos bailarinos não era só conquistado pela dança. Era também... um trabalho de força por trás. Isso, uma prática da preparação física ali, né? Que depois também eu lembro que eu ganhei um livro de uma profissional de educação física chamada Márcia, do Rio de Janeiro. A pesquisa dela de pós-graduação, lato sensu, foi sobre a prática da preparação física da dança. E ela pegou bailarinos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, reforçou para a gente fazer. E é lógico que a musculação na academia não seria só para atender os bailarinos e as bailarinas, era para a comunidade como um todo. Então, até hoje, lá existe a musculação e a ginástica. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive no Rio de Janeiro, eu estive lá a primeira vez, assim, me lembro do ano 1999, janeiro. E aí falei, bom, vamos rodar as academias no Rio para ver como é que é o negócio. E eu me lembro que eu entrei numa academia em Ipanema chamada Rio Sport Center na época. E quando eu passei a catraca ali da academia, a primeira imagem que eu vejo ali numa extensora era a Monique Evans, na época, aquela mãe dela, né, modelo, e aquilo ali eu falei, meu Deus, eu entrei na televisão, né? Aí eu vi o Evandro Mesquita assim, né, também, e eu falei, eu quero vir dar aula aqui, eu quero estar nesse ambiente, né? Foi um sonho ali que teve. Mas que bom que foi aqui em Brasília também, né? Que a gente conseguiu construir um legado. Mas é bom a gente visitar esses lugares, né? Porque a gente sai com mais vontade, alimentado, né? Da educação física ainda mais, né? Então, foi uma história muito bacana, assim, nessa jornada. E aí, qual foi o momento, Nilzinha, mais marcante da sua trajetória e que também influenciou a sua forma de ensinar? Olha, foi exatamente quando eu comecei a participar desses cursos, dos eventos, ver esses professores, porque aí principalmente os professores americanos, e em segundo lugar os paulistas, e em terceiro o carioca. Então, assim, para mim, cada um tem a sua contribuição, tem o seu estilo, a maneira de trabalhar. Todos são ótimos. Se eu vejo hoje, por exemplo, um evento no Rio de Janeiro, onde conseguem colocar na Barra da Tijuca mais de 1.000 pessoas fazendo a ginástica e com vários professores em 3 palcos distintos, e um enorme, né, baita evento,
eu fico satisfeita porque está continuando e está fazendo bem para várias pessoas. Sim. Então, esse momento marcante para mim foi esse acesso para fazer. E aqui em Brasília, falando de eventos assim, a gente também começou a movimentar. Então, a gente tinha as tardes aeróbicas no Gilberto Salomão. A gente conseguia, o único palco que tinha em Brasília era do GDF, emprestava para a gente. E lá era o local que, na época do carnaval, fazia micarecandanga. Uhum. Então, eu e o Michel Eduardo, nosso amigo, a gente já subiu no palco junto, a gente já deu aula nas tardes aeróbicas daqui em Brasília. E outros eventos que foram acontecendo. A gente, com a ginástica aeróbica, a gente movimentou muito. Era assim, abertura dos jogos dos colégios militares do Brasil, vai ser na Asa Norte, aqui em Brasília. A gente ia lá, tinha uma apresentação e levava. Lá no Vizinhança, a gente tinha um evento, a gente ia. Então, juntava com os alunos e montava a coreografia e fazia essa apresentação. E depois, isso também foi dando continuidade, mesmo com o STEP também. O STEP deu para a gente levar para vários lugares, não só no plano piloto, mas também no Gama, em outros locais. Então, eu acho que isso ajudou muito, e sendo marcante. Verdade. Uma pena, hoje não tem mais, né? Assim, eu peguei o finalzinho dessa jornada onde a gente tinha os palcos, os eventos e reunia muita gente. O mercado hoje mudou, pelo menos em Brasília a gente não vê mais esse reunir de pessoas. Fica aqui talvez uma semente. Por que não, né? E às vezes as pessoas falam, esse tempo passou. Não passou. O ser humano precisa de gente. Quando as pessoas estão reunidas em prol de um propósito maior, as pessoas se encantam e talvez fica aqui uma oportunidade para a gente pensar em, quem sabe, a gente conectar com profissionais. São quantos profissionais de referências em Brasília, né? Mas hoje eu me sinto também um pouco ilhado aqui no meu estúdio e a gente tem se conectado pouco entre os profissionais de coletivas para a gente fazer um movimento. Mas fica aqui, é um desejo meu. E eu queria fazer também aqui, né, como você citou o Michel, aqui fazer uma menção honrosa para ele, que eu estava conversando com ele, inclusive recente. Falei, poxa, como ele foi importante também na minha jornada ali, né? Ele assistia a minha aula, ele ia, né, por livre espontânea vontade, assistia uma aula, e depois da aula ele sentava comigo, ajusta aqui, arruma aqui e tal. Foi ele que me abriu a porta para uma grande academia, na época, Júlia Diné, para eu poder entrar e dar aula na Júlia Diné. Foi ele que me ensinou de musicalidade. Uma vez o pessoal falando sobre frase musical, eu falei, Michel, o que é isso, cara? E eu me lembro, estava numa academia, então, Center Fitness no Guará, eu sentado num banco de madeira, a música acontecendo numa caixa de som aqui do rádio ali, né? E ele falou, aqui, ó, escuta a música. E foi me ensinando ali, aquilo ali fez sentido na minha cabeça. Então, são pessoas, né, que a gente vai na nossa jornada, que vai nos ajudando, que a gente vai guardando com muito carinho. E isso faz com que nos forme enquanto esse profissional, né? Que agora, quando os profissionais estão chegando, a gente tem essa mesma... não tem reserva. A gente fala, cara, você quer? É isso aqui, ó, o caminho é esse. A gente mostra o caminho das pedras. Mas olha só, até agora, isso aqui foi só o aquecimento desse papo. Já teve muita coisa boa e isso aqui é só o aquecimento, Nilzinha. E vamos entrar agora na segunda etapa do nosso programa, que é a parte do agachamento profundo. E eu vou pedir uma licença aqui para poder fazer uma menção honrosa aos nossos patrocinadores. Eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial à Auro Farmácia Magistral, que fica aqui, ó, colada com o meu estúdio, é parede com parede. Então eu te faço 2 convites. Vem fazer um treino conosco, visita a farmácia Auro Magistral, né? Traz o seu manipulado, faz as coisas de uma maneira correta, procure o seu médico, o seu nutricionista e venha. E você falar que assistiu ao podcast, ao Localcast, você tem um desconto especial na Auro Farmácia Magistral. Gostaria de fazer um agradecimento especial também à Chessil Boutique, sapatos, bolsas e acessórios femininos, que fica aqui também do lado, no prédio ao lado onde nós estamos. Você vem também, visita a farmácia, vai na Chessil, compra sua bolsa, compra o seu sapato para você ou para presentear sua esposa. Vai ser muito bacana. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Bar e Restaurante Beirute, que está em Brasília desde 1966. Né? Tem Beirute na 109 Sul, na 107 Norte.
Quem nunca aqui de Brasília não comeu um quibe do Beirute? Inclusive, ao final do programa vai ser servido um quibezinho, uma esfirra aqui do Beirute, né? Muito bacana. Um abraço aí, Célio, o pessoal do Beirute, que sempre nos recebe muito bem. Um abraço especial também, um agradecimento especial à Authentic Nutri, soluções completas para a saúde e beleza. Temos suplementos maravilhosos, né? E está vindo uma linha muito interessante de creatina, de proteína e de produtos que fazem uma desbiose intestinal. Então, clica aqui embaixo, acessa a página, faça a sua encomenda e ele consegue entregar na sua casa o suplemento que você deseja. E um abraço também muito especial ao Sapato da Corte, patrocinadora também do nosso programa. Há 25 anos, a loja de sapatos femininas mais icônica de Brasília. Então, um abraço especial. Agora, falar dos nossos patrocinadores é uma coisa. Agora, sabe qual é o melhor do que falar de patrocinadores? É ganhar presente dos patrocinadores. E você vai ganhar presente dos nossos patrocinadores. Não acredito. Coisa boa. Nós temos aqui, ó, um presente aqui para você da Aurum Farmácia Magistral. Com Obrigada. muito carinho. Obrigada. Muito bom. Nós temos Obrigada. também aqui, ó, um presente da Chessu Boutique para você. Nossa, peraí, vou botar aqui ao lado. Isso, vai colocando aqui também. Legal muito demais. Bom, com muito carinho. Legal. Tem uma lembrança bacana. E nós temos aqui também, agora, Nilzinho, 2 suplementos aqui da Authentic Nutri. Temos aqui o NutriShape, tá? Então, um complexo vitamínico para você ter mais energia do que você já tem. Tá? Que beleza. E tem esse Nutriflex aqui eu acho ele muito interessante, porque ele é feito, é um suplemento alimentar à base de gotas de condroitina, curcumina e colágeno tipo 2. Ótimo. Alguns alunos estão tomando e estão percebendo até redução de dores articulares. Que beleza. Então fica aqui esses 2 suplementos aqui da Authentic Nutri para você. Tá bom, obrigada. Bom. Eu vou usar. E não acabou não. Tem mais presente aqui. Ele falou, opa, que coisa boa. Meu Deus do céu. Nós temos aqui um presente da Dress Corte, é uma das marcas da Sapato da Corte e que também deixou aqui um presente para as nossas convidadas. Essa temporada está sendo só a mulherada vai dominar o negócio. Então, mais um presente aqui para você. Que maravilha, muito obrigada. De nada, muito obrigada um prazer. Pelos presentes aí. E agora é o seguinte, para entrar também, eu sempre digo, né? As pessoas que vêm aqui, elas recebem presente? Recebe, mas também paga boleto. E ela, não sei se ela está sabendo, mas ela vai pagar um boleto que é o seguinte, a gente faz uma técnica aqui, que a gente chega a cadeira um pouquinho para trás e nós vamos levantar e sentar da cadeira 10 vezes, fazer 10 agachamentos. Pode ser, Nilzinho? Pode. Então chega um pouquinho aqui para trás, que o nosso programa tem que ter movimento. Você, de repente, que está sentado aí assistindo, não fica sentado não, já se posiciona na cadeira e vamos nessa com a gente, subir e descer 10 vezes. Vem comigo, ó. 10. Isso. 9, coisa boa. O Nilzinho que me ensinou a agachar, hein? 8. Qualquer coisa, se eu estiver errado aqui, professor. 7. Você me corrija, por favor. 6. 5. Sobe e desce. 4. Sobe e desce. 3. Vamos você aí também. 2, mais uma. Ok. É bom demais. Que beleza. A ideia, Nilzinha, da gente fazer esse movimento aqui é muito mais para, de repente, você que está nos assistindo, pode estar numa posição sedentária, desanimada, desanimado e muitas vezes acreditando que não é nem capaz mais de poder se desenvolver fisicamente. Eu digo o seguinte, é sempre possível. O nosso corpo ele é feito de uma... eu gosto de ter falado muito dessa frase, o nosso corpo ele é antifrágil. As coisas, quanto mais você usa as coisas, elas vão se desgastando. O nosso corpo não. Toda vez que você usa na intensidade certa, no esforço certo, o nosso corpo vai se renovando. Se você deixar essa caneca cair aqui, ó, é muito capaz ela quebrar e se partir. E se você gera impactos apropriados na sua articulação, sabe o que vai fazer? Você vai estimular a produção de célula óssea. E é isso, é quando você se movimenta, é que você se desinflama, quando você se movimenta é que você constrói. E faça isso, não deixe de praticar movimento. E não tem a ver só, vamos envelhecer, chegar lá na frente bem. Que hoje a gente quer o agora. O exercício físico ele é capaz, na primeira sessão de treinamento, uma única sessão de treinamento, é capaz de aumentar a sua sensibilidade à insulina em até 24, 48 horas. Ou seja, uma sessão de treinamento equivale a um remédio contra o diabetes. E se você faz isso constantemente, você está realmente correndo das doenças, correndo longe. Então, fica aqui a nossa dica, o nosso incentivo para que você se movimente, porque eu digo sempre que movimento é vida. Então, vamos entrar agora, então, no nosso agachamento profundo, Nilzinho. Eu quero saber o seguinte. Nilzinho, você formou milhares de profissionais.
É o que mais te emociona quando você pensa no impacto disso da sua trajetória? Eu vejo assim que o trabalho continua, né? Que as pessoas estão na área, principalmente quando eu encontro com elas pela cidade, em algum lugar, e eu faço questão de perguntar se você está continuando na educação física, e a pessoa retorna dizendo que sim, que está gostando, que está trabalhando, com todas as dificuldades que cada um possa ter, né? Mas a continuidade eu fico muito feliz da pessoa, dos nossos estudantes na universidade continuarem dedicando à educação física da forma correta, né? Com prazer, com motivação. Então, isso me agrada muito quando eu tenho essa informação. Muito bom. E para você, o que significa? Vamos lá, agora vamos ser profundo aqui. O que significa para você educação física, em essência? É mais do que treino? É formação humana? É social? É integral? Qual a sua visão? A minha visão é o seguinte: primeiro, a gente tem que entender a importância da disciplina educação física nas escolas. Então, já tem o conteúdo destinado para cada etapa na educação básica. Lá, com os primeiros anos na escola, vai crescendo conforme a sua idade, vai ajudando e ajustando com o seu desempenho motor. Então, chegando em cada etapa esse desenvolvimento. Então, a gente sabe que se as escolas são sérias e dedicam a educação física como deve ser, ela está fazendo muito bem, está proporcionando uma contribuição gigante para esses alunos. Então, até chegar ao ensino médio, de lá do início até o ensino médio, uma aula de educação física bem dada, como acontece em países de primeiro mundo. Dessa forma, eu vejo que esses indivíduos eles vão adotar por conta própria um estilo de vida ativo na sua fase adulta. Entra aí, então, a cultura de verdade da saúde pela prática da educação física. Depois disso, eu tenho que falar sobre a formação do nível superior em educação física. As instituições de ensino que são sérias, que acatam a quantidade de horas para a grade curricular, a questão dos estágios, como tem que acontecer estágios obrigatórios, as disciplinas que têm no seu currículo atividades extensionistas, incentivar também para a pesquisa, então, o ensino, pesquisa e extensão dentro da instituição. E a educação física ainda requer uma estrutura física condizente. Então, a gente sabe que existem aqui no próprio Distrito Federal alguns cursos de educação física que não têm a sua estrutura física. Como que vai formar um bom profissional de educação física sem a prática? Às vezes, vão colocar menos horas de prática, porque pode ser que seja um outro endereço, em algum outro lugar. Então, quando a instituição é séria, quando ela quer uma entrega de qualidade, isso contribui para a nossa profissão. Então, a gente tem que saber que a prática da atividade física, do exercício físico para a comunidade, ela tem que ter ali um profissional qualificado. Uhum. A orientação tem que ser de um profissional qualificado. Então, essa é a minha preocupação de futuro, né, da educação física, que vamos ver na escola, vamos ver no nível superior e ter oportunidades para os profissionais trabalharem. Muito bom. E eu vou fazer uma pergunta agora um pouco também institucional, né? Você foi uma das mulheres ali, uma das pessoas que fez a educação física se tornar uma profissão reconhecida, especialmente através da institucionalização dos nossos conselhos.
E hoje a gente vê um movimento, assim, muito dos profissionais, até de ir contra o movimento do conselho, e muito também até vamos acabar com o conselho. Na sua visão, qual a importância do conselho de educação física para a nossa profissão? Como é que você enxerga esse papel? Eu enxergo o seguinte, que existia uma educação física antes da regulamentação e a educação física é outra após a regulamentação. Então, o conselho, qualquer conselho de profissão, o papel dele é o órgão fiscalizador. Então, ele vai fiscalizar aonde tem a prática ali que está acontecendo na educação física, quem é esse profissional que está ali. Então, se é um profissional formado em educação física, que faz devidamente, dá continuidade na obrigatoriedade de ter o seu registro profissional, ele vai ser fiscalizado. Se tiver denúncia, se ele não estiver fazendo o trabalho correto, ele vai ser chamado à atenção. Então, o sistema mesmo, CONFEF e CREFES, ele expandiu o Brasil. E agora já está previsto aí até mais 3 novos CREFES em algumas regiões do Nordeste. Nós temos um número de profissionais muito grande registrados no Brasil. Dentro dos conselhos profissionais, o da educação física é muito respeitado. E isso eu fico assim, muito satisfeita do que a gente vê. Agora, é lógico que sempre a gente vai encontrar alguém com outro pensamento e achando que aquilo ali não faz sentido. Mas quando eu estudei Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu não sabia que a nossa profissão não era regulamentada. Eu fui descobrir aqui em Brasília. Brasília era uma cidade nova, com 25 anos só, e, aos poucos, eu fui conhecendo pessoas que não tinham feito a educação física e estavam trabalhando na área. Então, é por isso que eu sempre fui a favor, porque eu acho que o caminho certo é estudar. Sim. É estudar. A pessoa pode ter sido um excelente atleta, mas se ele quer trabalhar com a educação física, se ele quiser dar aula, ele tem que entrar no nível superior. Então, esse é o meu pensamento. Muito bom. E quais as mudanças assim mais significativas você observou na educação física ao longo dessa jornada aí, pelo menos 40 anos? Olha, eu vejo uma valorização muito grande na educação física. Uma mudança assim, extraordinária. Por exemplo, na década dos meados dos anos 80, que eu já tinha me formado em educação física, eu formei em 83, aconteceu a maior quantidade de publicações de livros da área da educação física, em todas as áreas. E uma das pessoas que eu considero que contribuiu com isso foi um dono de uma editora que ele sempre foi apaixonado pela educação física, que é o Hernani Contursi, do Rio de Janeiro, então a editora Sprint. Então, se a gente precisasse de livros da educação física, ali era a fonte. É claro que em São Paulo, em Minas, em outros estados também tinham suas publicações de educação física, mas do Rio de Janeiro era o que chamava a atenção. Depois disso, eu posso dizer que eu lembro de um avanço da educação física, foi quando surgiu, que nessa época dos anos 80, dos anos 90, a gente não tinha ainda a internet. Então, quando surgiu o Google, todo mundo ficou assim, festejando. Olha como é que pode isso daqui e tal. Aqui, de fato, aqui a gente vai conseguir artigo científico. O que, no início dos anos 2000, para você conseguir um artigo científico, você tinha que ir até uma biblioteca de uma universidade, a funcionária fazia um pedido para outra universidade e levava 3 meses para o artigo chegar, se você quisesse alguma coisa até de fora. Depois disso, a gente passou a assinar a revista anualmente para ter os artigos científicos. Com o Google, já as revistas impressas, esse tipo já diminuiu
mas os artigos das revistas continuaram sendo produzidos, mas já colocava disponíveis, já ficavam disponíveis na internet para qualquer pessoa. E a outra coisa também que eu considero que alavancou a educação física foi a chegada do YouTube. Por quê? Porque a gente comprava, na época, lá nos anos 80 e 90, era vídeos da VHS. Fitona. Ali, porque a educação física sempre precisou de ter vídeos Sim. como recurso didático para você olhar os movimentos para todas as modalidades de esporte, de ginástica, de dança, de tudo, da natação. Então, quando chegou o YouTube, tudo foi de uma facilidade muito grande o acesso, né? Então, eu acho que isso daí também ajudou muito. Muito bom. Eu me lembro uma vez, falando dos vídeos, se eu não me recordo do ano, 99, por aí, 98, 99, o professor Júlio Adnet veio dos Estados Unidos com uma fita cassete de uma modalidade chamada Taibo, de um norte-americano, um negão forte, chamado Billy Blanks. E ele falou, rapaz, esse aqui eu preciso que você desenvolva. E mais uma vez, Michel Eduardo aqui, rapaz. Ele pegou essa fita, nos treinou, e ele ia ter um evento lá no H5 do Gilberto Salomão. E o Michel daria a aula e a gente ia fazer sombra dele. Chegou perto do evento, ele que estava organizando, e falou, olha, eu estou na organização, não vou subir no palco. Alguém se arrisca? E eu, naquela doido para subir no palco, né? Eu levantei minha mão, eu era o mais cru ali da turma. E eles acataram meu nome. Foi a primeira vez que eu subi num palco de uma convenção para poder dar essa modalidade que misturava movimento de taekwondo com boxe. Aquilo ali foi... Nossa, muito obrigado, Michel. Foi muito bacana. E na época, eu me recordo de ter pedido uma ajuda, não sei se você conhece a pessoa que você está aqui, Tabosa. Quem não conhece? E eu falei, Tabosa, esses movimentos assim, e ele ficava me ensinando, ó, o cotovelo você coloca assim, faz esse movimento. Ele ficou me ensinando os movimentos de lutas que estava ali, dando aquele ajuste fino. Resultado, poxa, deu uma aula bacana, o pessoal achava que eu era extremamente experiente e estava ali na primeira história ali em cima do palco. Então, gratidão mais uma vez, Michel, gratidão, Tabosa. Foi muito significativa aquela subida no palco naquele período. E aí eu quero te perguntar o seguinte, qual a sua visão que você enxerga sobre o futuro da educação física? Falamos lá de trás, olhando para frente, qual o caminho que você enxerga e qual é o papel do profissional de educação física nas próximas décadas? Eu acho o seguinte, que se lá atrás a gente não tinha condições de cuidar de grupos especiais de indivíduos, tanto sedentários, como alguém com câncer, ou com hipertenso, diabético, idosos, assim, vários tipos. Hoje a gente já está num caminho muito melhor. Tem muitas pesquisas que já foram publicadas mostrando o efeito do exercício físico para grupos diferentes de pessoas. Então, se der continuidade nos estudos, se der continuidade nas pesquisas, levando tudo isso para critérios assim fidedignos, né, de resultados, eu acho que cada vez mais a educação física vai subir. E quero te falar de algumas pesquisas, viu, Ricardo, que você teve a oportunidade de assistir apresentações agora no Dia do Profissional de Educação Física, dia 1º de setembro, lá na Universidade Católica. O programa, já vou avançar nesse assunto aí, esse programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Educação Física da Universidade Católica, a gente tem um quadro com 10 professores com linhas diferentes de pesquisas, e assim, da gente, olha onde a educação física chegou. Então, eu vejo um futuro brilhante, desde que os profissionais dediquem-se aos estudos, que sigam de verdade os bons profissionais, as fontes fidedignas, né? Que eu acho que dá para a gente ficar admirado com esse futuro. Que bacana. E olha só, você ajudou a formar, com muita tranquilidade, milhares de profissionais. E muitos profissionais têm uma gratidão muito grande por você.
E eu quero saber o seguinte: quem foi que te ajudou a ser a profissional que você é? E quem você gostaria de citar como os seus mestres e você gostaria de mandar um agradecimento e um abraço? Bom, se a Beth Bastos tivesse viva, eu comecei fazendo ginástica com ela em Leopoldina, eu tinha 14 anos de idade. Ela influenciou, mesmo que foi durante pouco tempo, mas ela marcou na minha vida. Depois, eu fui conhecendo os outros professores. Eu aproveitei demais os meus 4 anos dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todas as oportunidades que eles me deram para fazer algo fora das aulas, eu fui fazendo. Exemplo, professor Valdir Mendes falou que eu podia nadar no Clube Tijuca, já que eu morava na Tijuca, e me deu uma carteirinha de sócio-atleta. Cheguei lá tinha um amigo dele que chamava professor Werner. Então, de manhã, eu nadava na UFRJ. À noite, às 19 horas, eu nadava de novo na Tijuca. E um dia, o professor da UFRJ foi à noite e não acreditou que eu estava lá nadando. Falei assim, você vai criar escamas de peixe pelo seu corpo. Então, essa foi uma oportunidade que eu tive e que eu achei que influenciou. Aí tem professora Lola, da dança, porque na educação física, lá tinha um departamento da dança. Então, eu fiz dança 1, dança 2, dança folclórica. Então, tinha uma professora Lola que era fantástica. Professora Helena, de ginástica também. Professor Marcos Primo, de tênis de campo. Eu lembro dele me corrigindo, falando, solta o braço, você está jogando, parece que está jogando frescobol na praia, lança o braço lá atrás, olha a amplitude do movimento. Isso com uma turma de 60 pessoas, ele me viu fazendo errado, né? Então, cada um contribuiu com alguma coisa. Eu acho isso muito importante. Pode ser até que eu esteja esquecendo de alguém na minha vida como professor. Agora, as oportunidades foram gigantes, oportunidades que eu fui abraçando e sempre muito animada e muito positiva com cada coisa que ia acontecendo aí na minha vida. Que bacana. Agora vamos entrar agora na parte flui, né? Já está terminando o nosso programa e vamos entrar numa parte agora muito bacana, que sempre quando a gente termina os nossos treinos, a gente coloca uma luz azul, onde a gente faz o alongamento, onde a gente faz uma mensagem, de repente, de conexão com a alma. E é nesse momento que nós iremos entrar agora para poder falar um pouquinho das crenças superiores, né, suas, né, da profissional Nilzinha, da pessoa Nilzinha. O que realmente, como a espiritualidade manifesta na sua vida e de que forma ela influencia a sua missão como educadora? Olha, eu tenho princípios religiosos que a minha família colocou para a gente dentro da nossa casa e a gente, de fato, coloca isso em prática no nosso dia a dia. Então, princípios religiosos, a ética, o amor ao próximo, tratar todo mundo da melhor forma possível e também, quando perceber que cometeram alguma falha, saber pedir desculpa, né? E perdoar também quando alguém faz algo que a gente não goste, saber entender o outro. Então, são esses princípios assim que sempre eu trago na minha vida, no dia a dia, que eu deito, na hora de deitar, eu mentalizo como é que foi o dia, já vou pensando no próximo. E também a minha família tem na sua prática a caridade. Vem do meu avô paterno, vem do meu pai, da minha mãe. Quantas pessoas eles receberam na nossa casa que não tinham onde morar, que passavam uma temporada, que ajudavam nos estudos. Então, eu sou grata nessa parte que eu aprendi com eles, que eu também tento ser, por meio da profissão e até fora disso, ser uma pessoa mais generosa, porque
Não é porque a gente tem que a gente não pode compartilhar, que a gente não pode ajudar. Então, eu acho isso muito importante. Eu tenho uma irmã que ela é um exemplo disso. Teve uma época que ela já tinha em mente, acho que eram 25 anos direto, distribuindo, por exemplo, 300 pratos de sopa por dia, sem receber nada. Nada, era totalmente gratuito. O que ela ganhava eram os produtos para fazer os alimentos de supermercado, de açougues, e botando pessoas para trabalhar com carteira assinada para poder fazer isso, para ajudar as pessoas mais necessitadas. Então, a gente tem isso. E, muitas vezes, assim, eu ajudo, procuro ajudar aluno, mesmo quem não é tão carente, mas, às vezes, em algum momento precisa de algo e a gente está ali para ajudar. Ricardo, eu estou lembrando aqui, me desculpa entrar aqui no meio, que você, quando me perguntou de quais as pessoas que me ajudaram, então quem me inspirou, eu não posso deixar de agradecer ao Alexander Martinovic e à Lúcia Toller, que eles abriram as portas para Brasília, para mim, e me incentivaram muito na profissão. Ela também, a Lúcia Toller, ela sempre foi um exemplo de força, de coragem, de determinação com o trabalho dela. E isso me enche assim de orgulho de conhecer, de ser amiga. Então, eu acho isso muito importante. E também agradecer ao Roberto Lander, porque quando eu cheguei em Brasília e não conhecia ninguém, eu vi um grupo de mulheres pedalando à noite, terças e quintas, em volta do Parque da Cidade. Aí aproximei das moças e perguntei se eu podia entrar, mas que eu não tinha bicicleta. E aí o técnico da época, Zé Pedal, que é figura folclórica em Brasília, pegou e ficou de comprar uma bicicleta para mim. E comprou. Aí, depois, a gente descobriu o Roberto Lander, profissional de educação física e tal, muito bem qualificado, e a gente passou para ser as atletas do Roberto Lander. Em cima de uma bicicleta, pedalando, para pedalar 40 quilômetros, tem que ter assunto, né? E ele conversava comigo e descobriu que eu trabalhava com ginástica de academia, então ele ofereceu para introduzir essa disciplina como experiência na antiga Faculdade Dom Bosco de Educação Física. E ele já dava aula. E assim deu certo. Depois a Católica trouxe a Faculdade Dom Bosco de Educação Física, o curso mesmo, para dentro da universidade. E aí, em 94, mais ou menos, ela transformou em universidade, porque antes ela era Faculdades Integradas Católicas, e eu dei continuidade nessa disciplina, por isso que você foi meu aluno, mas foi graças aí ao Roberto Lander que eu gostaria de agradecer, que ele mora no meu coração. E então, eu continuo na Universidade Católica, né, já há muito tempo. Lá, eu não só dou aula no curso de Educação Física, eu também coordeno o projeto de Centro de Convivência do Idoso, dou aula para as idosas, aprendo muito com elas, é uma troca muito bacana. E também, atualmente, eu estou coordenando o Preleste, que é um programa de relacionamento estudantil, onde envolve todos os estudantes da universidade toda, bacana, com as atléticas, ligas acadêmicas e centros acadêmicos. Então, a universidade, ela também foi um presente para mim, essa oportunidade de estar trabalhando, de desenvolver, de crescer, de ter algo assim bem diferente. São vários desafios, né? Então, eu sou muito motivada e eu gosto muito daquele ambiente. Que bacana, que bacana. E uma última pergunta aqui agora. Eu tenho fé e desejo ainda uma jornada longa acadêmica para você. Mas e se essa fosse a sua última aula, qual lição mais importante que você gostaria de deixar? Bom, eu deixaria o compromisso e respeito que os profissionais de educação física têm que ter com quem estiver lidando, acolher, proporcionar momentos de escutas ativas, ter um diálogo importante, entender como é esse indivíduo, né?
como que ele vai lidar com essas pessoas. E também falo para os estudantes, futuros profissionais de educação física, para também batalhar pela busca do seu autoconhecimento, para ver se é isso de fato que quer trabalhar, qual é o jeito da pessoa, como que ele vai enfrentar os desafios profissionais. Porque tem que ter amor pela profissão, tem que ter dedicação, tem que ter respeito pelo outro. Muito bom. Nilzinha, ouvir as suas palavras é como revisitar e alimentar essa alma da educação física que também habita em mim. E que o seu legado continue inspirando professores, continue inspirando alunos a enxergarem que o movimento não é só uma ciência, mas uma forma de amar, uma forma de servir. Muito obrigado, viu, por você compartilhar esse momento aqui com a gente e que o exemplo que você sempre traçou continue sendo uma luz para quem acredita que ensinar é um ato de fé. E eu gostaria de fechar e depois eu dou as palavras finais. Eu trago sempre uma essência do que eu acredito dentro da minha fé e as pessoas que sentam aqui, eu sempre faço uma oração e falo qual versículo bíblico eu poderia trazer e que combinasse com a pessoa que vem aqui. E me veio aqui uma passagem do livro de Daniel 12:3, que diz assim, é um capítulo que fala justamente sobre o tempo do fim. E ele diz, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor dos céus, e os que muito ensinam a justiça serão como estrelas, sempre e eternamente. Você é uma mulher que ensina, uma mulher que dedica a vida pelo ato de ensinar, pela docência. E eu acredito muito nessas palavras, que você é como uma estrela e que a sua estrela resplandeça sempre e eternamente. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Ricardo, porque no dia a dia a gente vai trabalhando e a gente bota muito foco na lida, né? Do que tem que providenciar, e às vezes a gente não para refletir sobre essas questões, sobre essa nossa conversa que a gente teve aqui hoje. Então, para mim, desde o momento que você me convidou, há 2 dias atrás, eu já venho refletindo sobre isso. E eu agradeço por tudo que já tem acontecido na minha vida e eu quero continuar trabalhando o máximo. Eu não me vejo afastada da minha profissão. Muito bom. O que Deus me permitir, né? Eu quero continuar. Então, muito obrigada. Obrigada pelas suas palavras. Eu lembro muito bem de um momento seu também, que a gente estava em conversas com um grupo dentro do WhatsApp e você botou uma mensagem sua, né, da sua religião, direitinho e tal, que eu achei a coisa mais linda do mundo, que são as escolhas. Por onde nós queremos caminhar? Nas trevas ou no caminho da luz? Então, isso é uma verdade pura. E é muito melhor no caminho da verdade, no caminho da luz, do amor, da alegria, né? Da empatia, do respeito. Isso que é o certo. Isso é que é o certo. É fazer o certo. Fazer o certo pelo certo. É. Muito bom, pessoal. E aí? Profundo, né? Gostou do conteúdo? Tenho certeza que sim. Então você vai fazer uma coisa simples. É de graça e não custa nada. Clica aqui embaixo, compartilha com pelo menos 10 contatos, deixe seu joia, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência e até um próximo programa.